Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Nós vamos então estudar os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a ordem que está na nossa Bíblia, né? Eu sempre vou recomendar para vocês, em cada início de matéria, alguns livros, né? Literatura para quem se interessar, aí juntar um dinheirinho e comprar para ir fazendo sua biblioteca ao longo do curso, né? Lá no final do curso tem lá uma fonte de pesquisa. Esses aqui, amados, deixa eu gravar aqui também, deixar. Tá vendo? É um comentário sobre os evangelhos. No caso, esse é Mateus. É uma coleção de 6 livros, tá vendo? 6 livrinhos aqui, 6 livros. Né? E cada um vai comentar um evangelho. Por exemplo, esse aqui comenta, Mateus, tá? Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Esse aqui vai comentar sobre Marcos. Então, todo o Evangelho de Marcos é comentado nesse livro. Lucas, ele é comentado em 2 livros, do capítulo 1 ao 13 e do 14 ao 24. Então, 2 livros comentam Lucas, né? E, por fim, também 2 livros vão comentar o Evangelho de João, do capítulo 1 ao 12 e do capítulo 13 ao 21. Né? Então, são 6 livros ao total. Esses livros aqui, a linguagem é muito simples, muito acessível. É um dos melhores comentaristas que nós temos no mundo. É esse aqui. Hernandes Dias Lopes, vocês todos conhecem, né? Ele é pastor aqui em Vitória, inclusive, né? Presbiteriano de Vitória. Hernandes Dias Lopes, todos conhecem, né? Escreve, assim, dezenas de livros. Eu acho que ele tem 180 títulos de livro. Ele escreveu já 180 livros. 160, 180, se não me falha a memória. Então, assim, um escritor fantástico, um comentarista da Bíblia, comenta muitos livros da Bíblia, né? E ele consulta esse escritor aqui, só para vocês entenderem. O Hernandes Dias Lopes, que é um escritor fantástico, ele consulta esse Warren Wiersbe, né? É um norte-americano. Então, só para vocês entenderem como é bom esse comentário aqui. Fala, nossa, André, isso é muito caro, 6 livros, quanto que eu vou pagar nisso? R$1.000? Não, amado, eu não sei, eu sei que vou fazer uma pesquisa e eu falo para vocês. Mas esses 6 livros vai sair em torno de 120, 130 reais. 6 livros. Quanto que dá isso? 20 e poucos reais cada um, né? 6 aí, 120, 130? Vai dar 20, 25 reais no máximo cada livro. Então, assim, se puder comprar a coleção toda, ótimo, né? Vir num cartãozinho lá, de repente, 3 vezes lá de 30, 40 reais, 3, 4 vezes lá de 30, 40 reais, você tem uma coleção toda de um comentário dos evangelhos, né? Para a vida toda, como eu falei. E aí, se não puder, vai comprando livro a livro, né? Aí sempre sai um pouquinho a mais, né? Quando compra só um, né? Comprou a coleção, vai ser mais vantagem. Mas eu faço a pesquisa e mostro para vocês. Esse outro livro aqui, tá vendo? Como entender os textos mais polêmicos da Bíblia. No caso, os evangelhos sinóticos aqui, esse livro, ele vai trazer só para vocês entenderem aqui, que coisa interessante. Para vocês aqui, a data do nascimento de Jesus. Ele vai, trazer qual é a data do nascimento de Jesus. A estrela de Belém, que astro era esse? Que estrela é essa de Belém que guiou lá os camaradas, né? Os magos do Oriente, isso é mito ou é realidade, esses magos do Oriente? Porque Jesus tratou a estrangeira como um cachorro. Jesus não chamou lá, né? Tratou ela como um cachorrinho lá. Jesus conseguiu curar o cego só em etapas? Então teve um lá que ele curou em 2, né? Uma oração só não foi suficiente. Ele comenta sobre isso. Havia um galinheiro na casa de Anás e Caifás? Por que isso aqui está sendo comentado aqui? Porque a Bíblia não diz, em hermenêutica eu geralmente falo, mas acabei não conseguindo abordar esse assunto como outros mais. Mas assim, quando a Bíblia diz que o galo cantou lá que o Pedro negou, não era o galo, vocês sabiam disso? Não era um galo? Não era. Hã? Era Galícia. Mas o que é essa Galícia? O galináceo? Era um instrumento de sopro, né? Era uma trombeta, né? Mas a Bíblia diz lá que o galo cantou, mas não é o galo literal, não é um animalzinho, uma ave, né? Não é.
que era chamado de galináceo, né, porque era uma trombeta romana lá dos turnos da guarda que tocava. Então, mas a gente lê, o galo cantor, e a gente fala isso. Significava paz e segurança, né? Quando a guarda trocava o posto. Eles estavam mostrando lá que, estamos aqui e a gente está dando segurança. Mas a questão é entender que quando está escrito lá que o galo cantou, não é o galo ave, tá? É uma... Né? Engraçado que as pessoas falam, o galo cantou essa madrugada. Não, geralmente é o galo, né? No nosso caso é o galo, mas aqui não era. Porque a genealogia de Jesus é diferente em Mateus e Lucas. A gente até vai comentar uma coisinha dessa aí. Porque o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. O que Jesus quis dizer com o camelo e a agulha? Né? O que ele quis dizer com isso? Como explicar 3 dias e 3 noites se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo? A blasfêmia contra o Espírito Santo também comenta. Ou seja, tudo isso aqui são os evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Então, essas passagens, né? E esse livrinho aqui ele comenta, ele vai trazer as explicações, tá? Só para vocês terem aqui as referências e se quiserem, né? Se interessar. Eu vou ter que pesquisar que eu não lembro, amada. Mas não são caros, esses livros não são caros. A média sempre é essa, 20 e pouco, no máximo 30. Esse último aí, esse daí, o título dele. Como entender os textos mais polêmicos da Bíblia? No caso, evangelhos sinóticos, né? Tem outro que ele vai comentar outros livros e tal. Aqui é sobre os evangelhos sinóticos. E aí a gente vai... Eu vou fotografar e coloco lá no grupo, até para todos terem, tá? Esse aqui é muito bom, é muita curiosidade que ele vem explicando. Tá? A gente depois combina lá no grupo, né? Eu ponho lá e vocês me respondem por lá, porque a gente organiza melhor, tá? Só trouxe aqui para vocês e ficar registrado para os irmãos também, né? Que não estão presentes, para ter essa referência. A gente combina comprar tudo junto, tá? Vamos lá, amados, então. Nós vamos estudar os evangelhos, né? Como eu falei, evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Essa palavra sinótico quer dizer semelhante, né? Lembra das palavras sinfonia, sincronia? O que tem mais aí nesse sentido? Simbiose? Aí já é mais difícil. Mas sincronia, né? Eu falei o quê? Sintonia, né? Quer dizer, é a mesma, né? Sincronia, ao mesmo tempo. Sintonia, todos antenados ali, ou todos numa mesma frequência. Semelhante. Então, é algo que é parecido. Então, evangelho sinótico, a gente está falando de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eles são semelhantes. Eles têm narrativas parecidas, tá? E aí a gente tem o de João. João é totalmente diferente dos 3. Mas a gente vai estudar isso, tá? Um a um, para a gente entender melhor. Então, o nome da matéria é evangelho. É o nome da matéria. O que quer dizer evangelho, né? A palavra evangelho. É literalmente boas novas ou notícias felizes. Isso é evangelho, tradução de evangelho para o português. É que a gente fala evangelho, a gente pensa que é uma palavra portuguesa, não é, né? A gente tem lá no nosso idioma e tal, mas a origem, o significado dela é boa nova, tá? É uma notícia feliz. Isso é o evangelho, né? Há um evangelho, um único evangelho, que é o de Jesus Cristo, né? Mas escrito por 4 pessoas. Então são 4 relatos do evangelho de Jesus. Então o evangelho é um. Tá? Quando a gente fala o evangelho de Marcos, o evangelho de João, não são evangelhos diferentes. É o evangelho de Jesus, ou seja, a boa notícia que Jesus veio pregando, só que contado por 4 pessoas. Aos olhos, né? Sobre o olhar de 4 pessoas. A gente precisa entender o evangelho mais ou menos, por exemplo, como 4 pessoas dentro de um espaço como esse, cada um olhando para uma parede. Eles estão no mesmo espaço, relatando o mesmo ambiente, só que com olhares diferentes. Por exemplo, quando a gente presencia um acidente, vamos supor que tem 4 pessoas, né? Presenciou um acidente lá, um carro e uma moto, por exemplo. Aí você vai entrevistar elas, ou vai pegar o depoimento das 4, elas vão falar sobre o mesmo evento, mas elas vão destacar, detalhar coisas diferentes. Embora elas todas viram o mesmo evento, mas elas têm percepções diferentes. Destaca uma coisa que a outra não destacou. Né? Então, mais ou menos o evangelho é isso aí. 4 pessoas que estão relatando a vida de Jesus, a obra de Jesus,
o ministério de Jesus, a natureza de Jesus. Não são relatos biográficos, como a gente chama, né? Porque os evangelhos não contam todos os detalhes da vida de Jesus. Conta aquilo que é principal, o seu nascimento, né? Tanto é que dá um pulo. Ele aparece depois com 12 anos, um evangelho só, acho que é de Lucas, não me falha a memória, que fala isso, e depois com 30 anos. Né? Então, ó, são saltos. Não é contando todas as etapas da vida de Jesus com detalhes, né, sua infância, juventude, não. Conta o seu nascimento, ele com 12 anos, depois aparece com 30 anos, onde começa o ministério mesmo, tá? Então, só para a gente entender que não são relatos detalhados da vida de Jesus. Vai focar o nascimento de Jesus, a natureza de Jesus, a obra de Jesus e o ministério de Jesus. Esse é o propósito dos 4 evangelhos, tá? Eles não foram os primeiros livros do Novo Testamento. Né? Fala, mas calma aí, não começa o Novo Testamento dos Evangelhos? Sim, mas eles não são os primeiros a serem escritos. Tá? Nem o Evangelho de Mateus, entre os 4, também é o primeiro a ser escrito. Possivelmente foi o de Marcos, o primeiro Evangelho a ser escrito. Mateus, e principalmente Lucas, eles até, a gente fala, bebe da fonte de Marcos, né? Ou seja, eles têm uma referência também no escrito de Marcos para escrever os seus. Tá? Principalmente Lucas. A gente vai ver mais para frente, né? Só estou dando informações mais... Foi escrito em Gálatas. O primeiro livro do Novo Testamento foi Gálatas. Memória boa, olha só. Exatamente. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, né? Esse foi o primeiro. Né? E teve outras cartas de Paulo lá. Então os evangelhos, ó, nem são os primeiros, né? E nem Mateus é o primeiro. Por que foi então organizado dessa forma? Bom, o Novo Testamento então ele está iniciando, né, um Novo Testamento e acaba o Antigo, o Velho Testamento. Então o Antigo Testamento ele foi direcionado aos judeus, toda a cultura judaica, os judeus que tinham que era a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, né? 39 livros, segundo a nossa divisão. Quando a gente estudar a bibliologia lá para frente, a gente vai ver que como os judeus dividem o Antigo Testamento não é da mesma forma que a gente divide. São os mesmos livros, não tem mais nem menos. O Antigo Testamento para os judeus é o mesmo que a gente tem. Só que a gente organiza em 39 livros, eles em 22. Por exemplo, só adiantando, né? A gente lá na frente vai rever isso aí. 1º e 2º Samuel, eles têm como um só. 1º e 2º Crônicas, eles têm como um livro só. A gente divide 2, eles têm um só. Né? Então, assim, tem livros que a gente divide, é por isso que vai dar mais em números, mas são os mesmos. Então, esses 22 dos judeus, a gente fez 39, porque a gente colocou 1º, 2º, 1º, 2º, 1º, 2º, tá? Mas são os mesmos no conteúdo, não tem diferença, não. A ordem também, né? O nosso começa em Gênesis e acaba em Malaquias. O deles não, começa em Gênesis, mas acaba em 2º Crônicas. Calma que lá na frente eu vou explicar um pouquinho tudo isso. Só para a gente entender, ó, a organização da Bíblia, ela não é uma ordem cronológica que a gente chama, né? Ou seja, a ordem dos eventos que foram acontecendo, os livros estão nessa ordem. Vou dar um exemplo. Onde está Jó? O livro de Jó. Vocês lembram? Hã? Onde está? Não lembram? Não, sim, mas assim, mais ou menos está no começo, no meio, no fim. Do ladinho de Salmos, antes de Salmos, né? Vem Jó e Salmos. E Salmos é o meio da Bíblia. Né? Salmos é o meio da Bíblia. Agora, olha, Jó, o período que ele vive é o período de Abraão. Onde está a história de Abraão? Lá no capítulo 12 de Gênesis. Então, o primeiro livro, Gênesis. Onde está Jó? No meio da Bíblia. Só que Jó vive na mesma época de Abraão. Então, estão percebendo que os livros eles não estão numa sequência histórica que a gente chama? São temas, né? Então, assim, a Bíblia está dividida em temas para a gente entender melhor. Talvez, né, o primeiro livro seria Jó, o segundo Gênesis. Mas não ficaria confuso? Porque Gênesis conta o começo de tudo. Então, a Bíblia é organizada por temas para a gente compreender melhor toda a história, né? O Novo Testamento também é assim, segue essa mesma lógica. Mateus, ele faz esse link do Antigo Testamento, porque Mateus, ele fala de Jesus direcionado principalmente para os judeus. Então é por isso que tem esse, né? Acabou o Antigo Testamento, vamos começar então com Mateus, fala de Jesus, mas direcionado aos judeus, para ter essa sequência, entenderam? Mas bora lá. A palavra evangelho, né? Também foi usada pela igreja primitiva para se referir ao Novo Testamento.
Então, embora a palavra evangelho quer dizer boas novas, foi usado também pela igreja primitiva em outro sentido, um sentido mais abrangente, que é se referir ao todo o Novo Testamento, ao Evangelho de Jesus, ao Novo Testamento, à Nova Aliança, né? Ou seja, todos os livros do Novo Testamento. Romanos capítulo 1, vamos ver o texto para a gente confirmar essa referência? Romanos capítulo 1, vou ler o verso 1, verso 9 e 16, depois a gente pula para outro capítulo de Romanos, mas tudo em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo de número 1, 9 e 16. A informação é: a palavra evangelho também foi usada pela igreja primitiva para se referir ao Novo Testamento, tá? Então lá, vamos buscar juntos. Romanos capítulo 1, versículo 1, depois a gente pula para o 9 e 16. Então, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O verso 16, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, está vendo como ele usa a palavra evangelho, mas não se referindo a esses livros aqui, e sim ao todo ensino do Novo Testamento? O capítulo 16 de Romanos também aqui, é mais claro ainda. Capítulo 16, lá no finalzinho do livro de Romanos, né? O último capítulo, verso 25, finalzinho mesmo. Então, Romanos, capítulo 16, verso 25, ó. Ora, aquele que é soberano para vos confirmar, segundo o meu evangelho, Paulo dizendo, né? O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então olha o que Paulo fala, o meu evangelho, ou seja, tudo aquilo que Paulo escreve no Novo Testamento, né? Ele chama de meu evangelho, ou chama de evangelho, porque se refere a toda a mensagem, uma mensagem mais completa. Então, embora a gente vai estudar o evangelho como os 4 livros, mas a gente vê que a igreja primitiva também usava esse termo, evangelho, para se referir a todo o Novo Testamento, tá bom? Os autores, né, recebem o nome de evangelistas, tá? O Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, né? Eles recebem o nome de evangelista porque correspondia o termo evangelista, né, correspondia a pessoas específicas com função de anunciar as boas novas. Quem eram os evangelistas? Não tem nas igrejas? Já tem igreja que não tem, né, esse termo, né? É a Assembleia de Deus que usa muito. Usa bastante, a Assembleia usa. As igrejas pentecostais usam bastante, né? Então, evangelista, presbítero e tal, eles fazem essas divisões, né? Mas em muitas denominações a gente vê pouco, é verdade, né? Vê muito pouco. Mas o termo evangelista, ele se refere então a obreiros exclusivamente que anunciam a salvação. Não pregam sobre as doutrinas de Romanos, de Paulo, por exemplo. Não pregam sobre escatologia, apocalipse. Eles falam a mensagem do evangelista. Uma pessoa que é um evangelista, ele tem o dom de evangelista, que é um dom ministerial, né? Que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, é lá que está escrito isso aí. Jesus, né? Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então são 5 ministérios para a igreja local. E um deles é o evangelista. Até quando a gente vai ter essa matéria também, tá? É sobre ministério eclesiástico. Eu vou comentar sobre os 5, qual é a função de cada um, característica de cada um. Mas já adiantando aqui, ó, a gente pega a mão aqui para exemplificar, né? Então, quem é o evangelista? Ó, é o que vai na frente de todos, né? É o dedo maior. Ó. A ordem é essa mesmo, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Depois eu vou explicar por que a gente pega essa figura da mão, tá? Para, né, simbolizar aí a cada ministério. Mas o evangelista vai na frente de todos, ou seja, aquele que ganha as almas para Cristo, aquele que leva a mensagem da salvação. Se não tivesse um evangelista na igreja, não existiria igreja, simples assim. Quem é que anunciaria a salvação? Né? É o evangelista. E qual é a mensagem do evangelista? Unicamente, ele pode pregar o ano todo, pode pregar 300 mensagens, ele só vai pregar em um tema, que é sobre a salvação, ponto final. O evangelista prega sobre salvação, sobre evangelho, é por isso que é evangelista. O Atos capítulo 21, verso 8, a gente vê o exemplo lá, ó. Atos 21 e 8, o exemplo de um evangelista, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos,
chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora tem uma curiosidade aqui. Esse Filipe era um dos 7 diáconos do capítulo 6 de Atos. Não separaram os diáconos lá? A gente já estudou essa parte? Não, né? Não. Já? Não? É que eu estou dando matéria de Atos em outro local. Mas a gente vai estudar, a gente vai ter também essa informação aí. Mas aqui ele aparece como evangelista, ou seja, ele passou a fazer a obra de um evangelista. Olha o que Paulo diz, não está nem aqui no minha cola, mas eu lembrei agora, Paulo lá em Timóteo, né? Vai falar para o pastor Timóteo, bem interessante o que ele fala aqui. Vamos lá, Timóteo, eu vou procurar com vocês, que eu não lembro não. Vou ver se eu acho aqui. Se eu não lembrar o texto, eu vou citar porque eu lembro de memória, tá? Mas ele diz para o Timóteo, olha, você faz a obra de um evangelista. Deixa eu ver se eu acho aqui para dar referência para vocês, né? É exatamente isso. É segunda Timóteo. É que eu estou procurando em primeira e não é não. 2 Timóteo, isso, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo para um pastor. Timóteo era um pastor, presbítero, né? Mesma coisa. Embora tenha igrejas que vão diferir isso aí, mas a gente vai aprender que presbítero, pastor, bispo e ancião é a mesma pessoa, tá? Só são termos que são de origem diferentes. Enfim, mas voltando aqui. Então, o evangelista, ele é um obreiro específico que vai pregar sobre os evangelhos, os 4 que a gente vai estudar, tá? A mensagem Boas Novas. O que, se alguém perguntasse para vocês assim, ó, uma pessoa que não conhece Jesus, não sabe nada de igreja, e perguntasse para você o que é o evangelho? Em poucas palavras, a gente teria que resumir em poucas palavras. O que a gente falaria para essa pessoa? Assim, no máximo 5 minutos a gente ia gastar para falar, até menos, né? O que vocês falariam para a pessoa assim, perguntasse assim, Regina, o que é o evangelho? Aquele que prega a salvação. O evangelho? Não, mas o que é o evangelho? Vocês falam de evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é pregar Cristo, é o arrependimento na vida nova de Cristo. Você está falando para a pessoa que perguntou para você, você vai responder isso? Tá, Manselmi, não vale nota, pode falar. Olha só que coisa interessante. Se nós... Tá, mas o que é as boas novas? Eu estou me colocando aqui no lugar da pessoa que está perguntando para vocês. Imagine que eu sou uma pessoa que quero saber de Jesus, eu quero saber o que é o evangelho. E eu estou perguntando, então, mas o que é o evangelho? Tá vendo só, amados, como às vezes a gente pensa que é tão claro para nós as coisas, mas na hora de repente de passar para uma pessoa, para nós aqui a gente já sabe, a gente não sabe mais ou menos elaborar aquilo, mas olha como é importante a gente ter a definição e a clareza disso para a gente evangelizar. Se uma pessoa perguntar assim, tá, o que é o evangelho? Qual é a mensagem do evangelho? Porque a gente fala, se você não crê no evangelho, se você não aceitar o evangelho, você não vai ser salvo, não é isso que a gente fala? Aí a pessoa pergunta, tá, mas o que é o evangelho então? Me fala o que é para ser salvo, para eu entender isso. E de repente a gente só tem pouco tempo, é uma conversa, não é uma pregação, não é um discipulado. Às vezes é só uma conversa. E aí o que eu sugiro que a gente tenha em mente, que fique gravado na nossa memória sobre o evangelho? Evangelho é o seguinte, é a notícia de Deus que vai falar para nós que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, não temos condição de nos salvar, mas Jesus, ele veio para morrer na cruz em nosso lugar, e a sua morte nos resgatou da nossa condição de pecadores. E aí a gente precisa só aceitar essa mensagem, essa verdade, que Jesus é o nosso Salvador, e que eu não consigo me salvar, e eu preciso de um Salvador, e Ele é Jesus, Ele é o Cristo. Pronto, é isso. Basicamente, claro que não é só isso, né? Tem um monte. 13:6. Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Sim, inclui na mensagem.
né? Então, assim, aí teria muita coisa para a gente falar. O que é arrependimento? Você precisa se arrepender por quê? O que é o arrependimento e tal, né? Então, assim, são desdobramentos, mas a gente está aqui numa hipótese que a gente tem pouco tempo para falar para uma pessoa o que é o Evangelho de Jesus. Seria basicamente isso que eu passei para vocês, né? Ó, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, todos estamos condenados a uma vida de punição eterna pelos nossos pecados. E a gente não consegue fazer nada para isso se resolver. Mas Jesus enviou o seu Filho para nos salvar. Morreu na cruz em meu lugar. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Percebe como é simples, mas às vezes a gente não consegue estar, né, pensando dessa forma? Os Evangelhos, eles apareceram por volta do ano 60, 70. Ó, Jesus, então, ele morre lá no ano 37, mais ou menos, né? Depois eu explico isso aí outro dia. Mas assim, ele morre com 33 anos no ano 37. Esquisito isso, né? Mas, calma, não se preocupe não, que outra ocasião a gente explica isso aí. Então assim, Jesus, ele morre no ano 37 aproximadamente. Só que esse ano 60, 70 é o quê? Uns 30 anos depois que os evangelhos são escritos. Olha só, depois da morte de Jesus, os evangelhos são escritos uns 30 anos depois, aproximadamente. Então não é assim, Jesus estava vivo lá e eles estavam escrevendo. Ou Jesus morreu e ressuscitou, ascendeu ao céu e eles começaram a escrever. Não, uns 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus que eles escreveram esses evangelhos. Até então era só oral, era só pregação mesmo, era só os apóstolos falando a respeito do que Jesus fez. E a gente tem Atos dos Apóstolos, por exemplo. E quem escreve Atos dos Apóstolos? É o próprio Lucas, que escreve Lucas. E o livro Lucas e Atos é um só. Lucas é o autor dos dois. É um livro só. Depois que a igreja separou, lembra que eu falei questão de temas? Então acabou os evangelhos, qual é o livro que vem na sequência? Depois de João? Atos. Né? Porque começa a contar a história da igreja. Então a vida de Jesus, sua obra, morte, ressurreição e tudo mais, e o começo da igreja, vem Atos. Tá vendo como tá? Ó, Atos também foi escrito assim, não é o quinto livro da Bíblia a ser escrito, né? Tá na ordem de quinto livro, mas não é. Mas o tema foi colocado porque quem vai lendo os evangelhos, aí já vai para Atos, porque é o começo da igreja. Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito Santo, a igreja nasce. O Velho Testamento, por exemplo, ele foi escrito também. Sim. Mas o povo na época de Jesus não usava o Velho Testamento, não? Usava. Eles só tinham o Antigo Testamento. Eles não tinham outra escrita. Eles não tinham outra revelação da palavra de Deus. Era o Antigo Testamento. Todos os judeus tinham. Jesus usou o Antigo Testamento. Paulo usou o Antigo Testamento, inclusive, para falar do próprio Cristo. E a gente vai ver aqui, daqui a pouco, que o Antigo Testamento, eles são as promessas a respeito da vinda de Jesus. Então, para provar que Jesus era aquele Messias, aquele Cristo, eles usavam o Antigo Testamento. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? É a Bíblia que eles tinham. Qual era a Bíblia dos judeus? O Antigo Testamento, que continua sendo a nossa também, né? Bora lá então. Então, eles apareceram por volta do ano 60, 70, tá? Marcos, Mateus, Marcos primeiro, depois Mateus e depois Lucas. Lucas é o terceiro evangelho, tá? Cada qual deles com um enfoque diferente, como eu falei, com um olhar diferente. Eles têm um objetivo diferente, tá? A gente vai falar sobre isso agora mais detalhadamente. Então, assim, primeiro foi escrito Marcos, depois Mateus, depois Lucas. E quando Lucas escreve, a gente, quando for estudar Lucas, a gente vai ver isso claramente. Eu vou pegar os textos lá. Ele escreve porque ele pesquisou sobre Marcos e Mateus. Ele é um pesquisador. Como Mateus escreve, Marcos escreve, é diferente. Eles foram testemunhas oculares, eles viveram com Jesus, andaram com Jesus. Lucas não. Lucas, ele é um historiador, ele pesquisou a respeito de toda a vida de Jesus. Ele não andou com Jesus como Mateus, que era inclusive um dos apóstolos, né? Marcos não era um dos apóstolos. Por isso que tem muita coisa semelhante, né? Exato. Então, um vai lá e pesquisa no outro, né? Só que, por exemplo, Lucas, ele é diferente de todos os outros. Lucas, ele é um historiador mesmo, ele é uma pessoa assim muito preparada no sentido intelectual. Mateus, um cobrador de impostos, né? Razoavelmente tinha uma instrução. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, amados, os escritores da Bíblia têm uma diversidade enorme, né? São
40 escritores. São 66 livros, 40 pessoas escreveram esses 66 livros. Dessas 40 pessoas, a gente tem assim, gente de tudo quanto é jeito, nível intelectual, épocas diferentes. Então você tem lá o Moisés, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Mateus, oh meu Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nessa ordem. Moisés foi uma pessoa mais preparada, assim, possível da sua época. Foi formado nas melhores, entre aspas, escolas que poderiam existir no mundo na época, que era o Egito, né? O Egito, até hoje, é referência de muitas coisas, porque foi no Egito que começou a estudar medicina, astrologia, um monte de ciência. Então, assim, o Egito era um império onde você tinha recursos, os maiores recursos da humanidade na época. E Moisés, ele foi criado no contexto do palácio, inclusive, de Faraó. Ele foi educado e criado para substituir o Faraó, para ser um Faraó. Olha só. Então a gente está falando de uma pessoa assim, capacitada no extremo. Aí depois quem vem? O 6º livro, Josué. Quem era Josué? Um soldado. Era um soldado. Né? Aí depois a gente tem vários juízes, a gente tem lá muitas pessoas, a gente tem Oséias, se não me falha a memória, que ele diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era um plantador de árvore lá, de sicômoro, né? Figueira brava, e cuidava de bois. Copeiro. Né? O Neemias, copeiro. Esdras, um cara já mais instruído, né? Um escriba, já um ensinador. Então, assim, chega no Novo Testamento, aí você tem pescadores como Pedro, por exemplo, João, né? O Tiago também. Não, Tiago é irmão de Jesus. Enfim, aí você tem pessoas simples, mas você tem um Paulo também, que é uma pessoa assim, uma das maiores pessoas da sua época. A gente não está falando de Jerusalém, não, a gente está falando do mundo. Mano. A gente às vezes não tem essa noção, mas Paulo era, do mundo conhecido, das pessoas mais preparadas intelectualmente, das pessoas mais inteligentes, sábias, acadêmicas, preparadas mesmo, falava diversas línguas, um estudioso absurdo, falava assim de igual para igual com filósofos da época, né? A Bíblia mostra isso. Então só para a gente entender essa diversidade toda, né? Como que isso, olha como que tudo isso, esses 40 autores, 66 livros, 2 idiomas diferentes, hebraico no Antigo Testamento, partes de aramaico, e grego no Novo Testamento. Vários, eles não se conheceram, muitos deles nunca se conheceram, né? E eles escrevem, não há nenhuma contradição em 66 livros, 1.600 anos, desde Gênesis até Apocalipse, 1.600 anos levou para a Bíblia ser escrita. 40 autores, épocas diferentes, idiomas diferentes, regiões diferentes. Olha, a Bíblia, ela só pode ser um livro de Deus. 1.600 anos a Bíblia. Levou, de Gênesis até ser escrito o Apocalipse, 1.600 anos. Então, assim, não existe nenhuma contradição sequer. A Bíblia é harmônica, é sinfônica, né? Ela é harmônica, ela não tem contradição, não tem erros doutrinários. Ou seja, é um livro que só Deus pode ter produzido através dos homens, mais inspiração de Deus. Enfim, mas vamos lá. O Mateus, né, vou dar um breve panorama dos 4, depois a gente vem falando de um por um, tá? Cada aula a gente vai falar de um aí. Mas Mateus fala como o Messias foi anunciado no Antigo Testamento. Então Mateus, ele vai falar de Jesus, mas em que sentido, né? Qual o propósito de Mateus? É falar de Jesus como sendo aquele Messias que no Antigo Testamento foi prometido. Então ele vai falar de Jesus no aspecto de o rei que os judeus esperavam, o rei que era semelhante a Davi, né? Então esse é o panorama mais superficial de Mateus. Depois a gente vai detalhar com mais calma, tá? Então Mateus fala como o Messias anunciado no Antigo Testamento, né? Ele de fato é esse rei que os judeus esperavam. O Marcos, ele vê Jesus como a manifestação do poder de Deus. O Evangelho de Marcos, a gente vai ver, ele é o mais curtinho de todos, tem 16 capítulos só, né? E assim, é muito intenso. Então, o Evangelho de Marcos é o que fala mais de milagres, expulsão de demônios, curas, é muito intenso. Então, o Marcos, ele apresenta Jesus como essa manifestação do poder de Deus, né? Operando desde o capítulo 1, já tem lá a cura de um leproso, aí depois vem lá a cura de
de um endemoniado, né? Aí o capítulo 5, endemoniado de Gadara, né? Que ele tinha uma legião. Aí lá o menino que estava convulsionando também e tal. Aí Jesus abrindo o mar, ressuscitando mortos. Então assim, o Evangelho de Marcos é muito intenso. Mostra Jesus como sendo esse que opera o poder de Deus. Então Jesus, ele tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza e sobre a morte. É o que o Evangelho de Marcos ele vem trazendo sobre Jesus, né? E apresenta Jesus como servo. Olha que coisa interessante, não parece uma contradição? Como que tem todo esse poder e é o servo de Deus? Por quê? A gente vai ver mais para frente lá, tá? Então, primeiro, guardando, Mateus fala de Jesus como rei, Marcos fala de Jesus como servo, né? Lucas fala de Jesus como salvador de um mundo perdido, tá? Lucas, ele fala de Jesus como o salvador de um mundo perdido. E ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito, o homem sem pecado, sem único defeito. Para quem que Mateus escreve? Para os judeus, apresenta como rei. Para quem que Marcos escreve? Para os romanos, apresenta Jesus como servo. Para quem Lucas escreve? Para os gregos ou gentios. E aí apresenta Jesus como um homem perfeito. Porque os gregos buscavam o homem perfeito. Vocês já tiveram algum contato com mitologia grega, né? Na escola a gente aprende isso até hoje, né? Até hoje ainda, né? Aquela mitologia lá, os homens que eram metade homem, metade Deus. Minotauro, Medusa, Minotauro, tem esses aí, né? Metade homem, metade Deus, né? Então os gregos, eles sempre procuravam, nessas mitologias, eles expressavam o desejo de buscar o homem perfeito, sabe? Intelectualmente perfeito, fisicamente perfeito. Tanto é que as esculturas gregas não é sempre um homem assim, muito definido, muito forte, bonito, inclusive, né? Traços do homem, traços quase que afeminados, uma coisa assim bem, sabe? As esculturas, a arte dos gregos é sempre buscando assim o desejo de um ser humano perfeito, né? Um intelecto perfeito. E aí o Lucas apresenta, esse homem é Jesus, é o homem perfeito, a sabedoria de Deus, que nunca teve pecado, é o homem perfeito, né? E aí esses são os três semelhantes. Aí vem o de João também, a gente vai estudar, tá? João, ele apresenta Jesus como o próprio Deus encarnado. Então Jesus, ou melhor dizendo, João escreve de Jesus para a igreja, principalmente para a igreja. Então já apresenta Jesus como Deus, sendo o próprio Deus, natureza divina, tá? Enquanto Lucas fala, ó, é o homem perfeito, João fala, é Deus. Já começa assim, né? Capítulo 1, verso 1 de João, vocês lembram? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele nada do que se fez teria se feito, né? O verso 14, ele habitou entre nós, o verbo se fez carne. Olha só, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então ele já começa falando, Jesus é Deus. Então perceberam, ó, os 4 evangelhos, eles têm um público diferente, né? Então Mateus escreve direcionado principalmente para os judeus. E aí vai mostrar Jesus como aquele que os judeus esperavam. É ele o Messias, é ele o rei prometido, a linhagem de Davi. O Marcos vai falar sobre Jesus para os romanos, que é quem dominava o mundo, quem tinha o poder. Quem tinha o poder do mundo na época? Os romanos. E aí o Marcos, ele fala assim, ó, esse aqui, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder acima de todos os poderes, só que ele é o servo. Vocês querem dominar, ele veio para servir. E aí começa a falar de Jesus nesse sentido. O Lucas fala para os gregos, dizendo que Jesus é esse homem perfeito, a sabedoria de Deus. E aí João, então, ele vai falar para a igreja, Jesus é Deus. Isso, amados, é que faz toda a diferença para nós. Porque assim, nós temos religiões, inclusive, que reconhecem Jesus como um homem histórico, uma figura histórica. Então você vai para o islamismo, por exemplo, eles reconhecem, não, Jesus foi um profeta e tal, né? Eles até chamam de Isha lá, Isha, se não me faz memória e tal. Eles reconhecem como um profeta, uma figura histórica mesmo. O budismo, o catolicismo, enfim, você tem religiões que reconhecem Jesus como sendo um profeta, como sendo um guru, né, um ensinador. Só que a igreja, nós reconhecemos Jesus como Deus. É isso que faz toda a diferença. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós somos discípulos de Cristo, porque reconhecemos e declaramos que Ele é Deus, né? Uma das pessoas da Trindade.
Jesus disse isso, aliás, João, né, registra isso lá no capítulo 17, deve ser verso 2, verso 3, tá? Só estou dando um exemplo aqui, depois a gente vai detalhar mais, como eu falei, né? É só um panorama de tudo, da matéria toda hoje. Mas acho que é capítulo 17, verso 1, 2, que João registra que Jesus disse o seguinte: esta é a vida eterna, que reconheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo ao qual enviastes. Olha só o que a vida eterna consiste, o que é necessário para termos a vida eterna: reconhecer Deus como o único Deus e Jesus também como Deus, né? Então a gente vai ver no Evangelho de João muitas declarações a respeito de Jesus, que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Tá bom, amados? Vamos para frente? Eu vou voltar aqui num ponto que é, na verdade, para a gente lembrar da matéria passada, hein? Vocês vão lembrar agora. Lembra que a gente falou em hermenêutica que tem algumas aparentes contradições nos evangelhos? Vocês lembram dos textos que eu peguei, não? Lembra qual é? Mas lembra que eu peguei os textos lá, né? Por exemplo, Mateus e Lucas vai falar do centurião, lembra? Vamos ver se a memória volta. Que Mateus, ele diz que o centurião foi até Jesus. Lucas diz que foram os servos, né? Foi isso mesmo. Lembram? Olha só, então quando a gente fala assim, mas calma aí, Mateus escreveu e Lucas escreveu, não parece que eles estão se contradizendo? Essas são as aparentes contradições. Mas aí vocês lembram que eu expliquei e tal, por quê, né? Só para trazer aqui, ó, que como são relatos de pessoas, e é assim, amados, eles não combinaram, vamos ver aqui para a gente não escrever nada diferente um do outro, né? Não, de fato a gente vê como a Bíblia, ela é honesta, que cada autor de fato escreve aquilo que ele decide escrever, porque ele está vendo e ele tem percepções dele. Ele não combinou um com o outro para não ter nenhuma contradição, né? E não tem uma contradição. É que se tem, como a gente falou, esse olhar cultural, né? E aí eu expliquei o porquê que um fala isso, um fala o outro, fala outra coisa. O Marcos, por exemplo, capítulo 10, verso 46, e Mateus 20, 29, vai falar sobre Jericó, lembra? O cego de Jericó, Jesus entrando em Jericó, ou saindo de Jericó, um é um cego só, que é o Bartimeu, o outro diz que são dois cegos. Então, quando a gente lê esses sinóticos, a gente falou, opa, tem alguma contradição? Não tem. Quando a gente busca as informações, essas coisas elas se resolvem, né? Mas só para a gente entender que há aparentes contradições deles, tá? E o último aqui que eu coloquei, que é o Mateus capítulo 20, né? Marcos 10. Ó, Mateus capítulo 20, verso 30 a 34. Marcos 10. Mateus 20, vamos lá, devagarzinho, né? Mateus capítulo 20. É a terceira contradição, que eu falei isso também na matéria passada, tá? Mas estou trazendo agora só para mostrar de fato. Capítulo 20, verso 30 ao 34. É um texto, né? O Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. E Lucas, capítulo 18, versos de número 35. Esses três textos, eles vão falar sobre um mesmo evento, sobre a mesma coisa, tá? Mas aí quando a gente vai lendo um, parece que contradiz o outro. Deixa eu ver aqui, ó, 20 e 30, por exemplo, né? São cegos de Jericó. Ah, tá. São cegos de Jericó. É que eu não anotei aqui, por isso que eu estou meio confuso. Mas esses textos falam sobre os cegos de Jericó. E aí um vai relatar que eram dois, o outro vai relatar que era um só, né? Mas aí a gente explicou o porquê disso, porquê que decidiu um fazer isso e o outro falar outra coisa, tá? Estou tentando colocar aqui para eu lembrar da próxima vez. Vou colocar aqui, só para esquecer de novo. Cegos, né? Cegos de Jericó. Pronto, é ao vivo, né? A gente faz ao vivo, né? E quem sabe faz ao vivo. No meu caso, quem não sabe está fazendo ao vivo. Tudo bem, amados? Vocês têm alguma pergunta até aqui, alguma dúvida a respeito do que falamos? Que aqui foi tudo panorâmico, né? Posso seguir? Então vamos entrar agora e estudar livro por livro? Ou melhor, evangelho por evangelho? Vamos lá. Talvez eu só dê uma introdução, não sei se eu vou conseguir falar de um todo, né? Se não conseguir, a gente dá continuidade na próxima aula, tá? Mas vamos já entrar aqui. Vamos falar então sobre o Evangelho de Mateus.
tá? É o Evangelho de Mateus. Se vocês quiserem até deixar a Bíblia aberta em Mateus, né? Porque a gente vai recorrer a alguns textos. Amados, deixa eu falar. A proposta dessas aulas não é explicar todo livro por livro e tudo que há no livro. Não tem como, é impossível fazer isso. É por isso que eu vim trazendo para vocês a recomendação. Vocês querem saber mesmo assim tudo que Mateus ensina a respeito de Jesus? Aí é preciso pegar um livro, né? Para quem comentou, aí comentou capítulo a capítulo, versículo a versículo, né? Então assim, André, e se eu tiver 2 ou 3 comentários de pessoas diferentes? Ótimo, porque assim, da mesma forma que um evangelho, né? Ou melhor, os 4 evangelhos, 4 pessoas comentam de diferentes pontos de vista, os comentaristas, eles também vão comentar sobre o mesmo livro coisas diferentes. Olha que coisa interessante. Então um vai trazer mais informação de repente de um texto, o outro daquele texto não vai trazer tanta informação, traz de outro. Um aborda muito a questão cultural, o outro nem tanto cultural, mais espiritual ou histórica, né? Então assim, quanto mais comentários, eu tenho um bocado, mas tem um monte de comentário. Livro de Mateus tem um monte de comentário lá. E aí quando eu quero alguma parte de Mateus, eu vou lá, 3, 4, 5, eu abro todos eles, deixa eu ver o que esse fala sobre isso, deixa eu ver o que esse fala sobre isso, deixa eu ver o que isso fala. E eu vou pegando assim, 5 pessoas comentando, eu tenho muito mais condição, recurso, informação para eu ter uma conclusão do que uma só, né? Tá? Então assim, eu não vou comentar o Evangelho de Mateus, por exemplo, tudo que ele ensina. Vou pegar algumas partes, tá? Que eu julgo ser interessante aqui, tá? Não que as outras não sejam, mas eu tenho tempo limitado, então eu preciso escolher, né? Então vamos lá, Mateus. Quem é o autor desse evangelho? É o Mateus. Também chamado de Levi, tá? Agora, a curiosidade é, ele era um publicano, tá? Mateus era um publicano. Vamos ler o livro de Mateus aqui, capítulo 9, verso 9. Vamos lá, 9 e 9 de Mateus. 9 e 9 de Mateus. Aí mostra aqui que ele era um dos discípulos de Jesus, né? Mateus, capítulo 9, versículo número 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Capítulo 10, um pouquinho para frente aí, 10 e verso 3. Falando sobre os discípulos de Cristo, né? Os apóstolos lá. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Cobrador de impostos está aí já, né, pessoal? Aí já está. Né? Quem era o publicano? O cobrador de impostos. Né? Que o verso 9 lá falou de alfândega, onde se cobrava os impostos, né? E aqui já está também confirmando o publicano. Então a gente vê aqui que o próprio livro de Mateus já vai mostrando quem é o autor dele. É ele mesmo, né? Então quem era o Mateus? Também chamado de Levi. Ele era um cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos na época de Jesus? Eram traidores da nação. Porque Roma, quando chegava em um local, já vou direto em Jerusalém, né? Fazer isso em outras partes do mundo também. Mas em Jerusalém, ou Israel, o que eles faziam? Eles pegavam os próprios judeus para cobrar os impostos dos judeus e assalariavam eles. Né? Eles também ganhavam comissão e tal. Vocês assistiram aquele filme de The Chosen? Aquela série, né? Filme, é uma série. Já ouviu falar, não? Já ouvi falar, mas... É muito interessante. Se vocês lembrarem, me lembra lá, me manda um zapzinho lá, eu coloco no grupo lá na Netflix, né? Quem tiver Netflix consegue assistir lá gratuitamente. The Chosen. The Chosen quer dizer o escolhido, né? Ou os escolhidos, não sei se é plural ou singular. Então é Jesus escolhendo os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos. E vem Mateus. E mostra lá Mateus, né, cobrando os impostos e ele sendo uma pessoa bem assim, rejeitada dos judeus, porque os judeus consideravam como traidor. Como é um judeu e está cobrando imposto da gente? Né? Enfim, mas um dos discípulos de Jesus, era para os judeus um traidor. Só para a gente vendo também, Jesus vai escolhendo cada um pior do que o outro. Né? Se fosse a gente escolher sempre melhor, né? Opa, ok, vou escolher aqui 12 cara bom, cara que tem tudo favorável. Não, amados, quando a gente pega os 12 assim, é um pior do que o outro. Um pior do que o outro. Você tem assim, desde desse que é considerado como traidor, você tem o Judas, que era um ladrão. A Bíblia diz, ele era ladrão. Né? Não era ladrão criminoso lá, como Barrabás, por exemplo.
Mas ele ali mostrou que ele de fato ele roubava mesmo, né? Era um ladrão. Aí você tem Simão o Zelote, não é Simão Pedro não, Simão Zelote. Quem era Simão Zelote? Era um revolucionário, um rebelde, um revoltado contra o Estado. Era esse cara, né? Bem brabo mesmo. Aí você tinha Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Enfim, você tem várias pessoas assim, ó, como são pessoas diversas. Jesus reúne esses 12 aqui e faz esse milagre que é conviver com eles, né? Tanto é que Jesus sempre tinha que resolver alguma questão, alguma arenga, alguma questão sobre eles, entre eles lá. Mas enfim, quem era o Mateus? Era o cobrador de impostos, né? Qual é o tema? Voltando aqui, mas agora já de uma forma mais direcionada. O tema do Evangelho de Mateus: Jesus, o Messias e Rei. Tá? Então, o que Mateus ele aborda, o que ele pretende mostrar para os seus leitores é que Jesus era o Messias, aquele Messias que todo o Antigo Testamento, né, todos os profetas, eles vinham falando que viria, a semelhança de Davi. É por isso, amados, que a gente vê, por exemplo, ó, vamos abrir lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. A gente já vê como ele começa o seu evangelho, tá? Capítulo 1, verso 1. Livro. Uma curiosidade aqui. Vocês já viram na Bíblia, a palavra Bíblia? Não, né? De onde vem então essa palavra Bíblia para Bíblia, se não tem na Bíblia? Tem, só não tem no português, tem no original. Porque essa palavra livro, aqui lá no original está Biblos. Tá? Biblos da geração de Jesus. Está lá no original, Biblos, Genese, Jesus Christus, Royo David, Royo Abraham. Está lá no original dessa forma. Então, Biblos é traduzido como livro. Tá? Aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa trazendo a genealogia de Jesus. Ó. Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó gerou Judá, enfim, até chegar em Jesus. São 14 gerações, se não me falha a memória aqui. Né? Aliás, 14 de uma para outra, são 3 vezes 14, se não me falha a memória. Mas a questão é, por que isso é importante, essa informação? Tipo, Marcos nem põe isso aqui não. Marcos começa a falar outras coisas lá, né? Fala até de Jesus, depois de João Batista e tal. Não tem essa genealogia. Mas para o judeu isso era fundamental, mano. Se eu quero provar para um judeu que Jesus era o Messias, então eu tenho que trazer toda a árvore genealógica dele. E começando por quem? Por Abraão, o pai da fé. Depois por Davi, porque era da raiz, da linhagem de Davi, da tribo de Judá inclusive, que o Messias viria. Então ele precisa mostrar, tá vendo, para o judeu? Segundo a literatura dos profetas, né? Exato. Confirmar a genealogia. Então por isso que em Mateus é importante ele trazer tudo isso, que para nós não faz nem sentido, a gente nem lê isso, pula, né? Quando chega a genealogia, não pula, oh meu Deus, já vem fulano que gerou fulano. Primeiro que esses nomes é difícil de falar, eu nem quero saber disso. Isso aqui Deus não tem nada para falar comigo aqui. A gente pensa assim, né? Tem, amados. Claro que tem. Toda a Bíblia, de alguma maneira, há uma cultura, tem uma importância, né? Precisa a gente descobrir para a gente ver esse significado para nós, ou sentido para nós, né? O significado para eles e o sentido para nós. Mas enfim, o que eu quero destacar é que, ó, Mateus ele começa então apresentando Jesus, trazendo essas informações. Ele é da linhagem, ele vem de Abraão, ele vem de Davi. Então isso é fundamental. Senão o judeu, se não tivesse informação, o judeu fala assim, ó, isso aqui não pode ser Messias nunca. Porque os profetas, nossos pais, eles dizem que tem que ser da linhagem de Abraão, tem que ser judeu, tem que ser da tribo de Judá, tem que ser da linhagem de Davi. E aí é por isso que Mateus ele vem falando sobre tudo isso, né, para provar. Ele é Messias e é o rei. Agora, curioso, Mateus ele prova que Jesus é o rei. Mas por que os judeus crucificaram Jesus, se Jesus era o rei? É porque o rei que eles esperavam, à semelhança de Davi, o que estava na cabeça deles, era um rei que iria fazer a mesma coisa que Davi fez na sua época. E o que Davi fez na sua época? Porque assim, todas as nações sempre oprimiram Israel, sempre. Israel sempre foi atacado, sempre foi judiado, né? Usar essa palavra, até de propósito, porque quando a gente fala que são judeus, é porque eles foram muito judiados. Embora vai falar muito mais da tribo do sul, né? Judá e Benjamim. Mas enfim, eles sempre foram muito perseguidos
atacados e subjugados. Quando Davi veio, mudou isso. Davi, ele estruturou uma nação de Israel respeitada entre todas as nações, amados. Né? Formou um exército, começou derrotando o gigante lá, o filisteu Golias. A partir daquilo, Davi, ele foi guerreando as guerras e Deus, por meio de Davi, foi colocando respeito em todas as nações. Então, assim, quando Davi morre, a nação de Israel é uma nação respeitada, com exército organizado, temido, né? Davi, ele organiza, ele é um poeta, além de ser um guerreiro, ele é um poeta, né? Ele organiza todo o coral, olha só, na nação de Israel, ele cria esse coral, né? Tanto é que tem lá os filhos de Asaf, os filhos de Corá, é dessa época que o Davi foi organizando. Ele organizou as turmas de sacerdotes, toda a estrutura da nação de Israel é Davi que vem formando. Então o que ele esperava? Se é um rei que vai ser semelhante a Davi, então quando ele vier, ele vai libertar a gente desse jugo de Roma, que está nos oprimindo. Perceberam? Quando Jesus veio, que alguns discípulos, inclusive, o próprio Judas, esse Simão Zelote, eles foram percebendo que Jesus não ia fazer isso, mas eles foram desanimando. Tanto é que Judas traz Jesus porque ele chegou à conclusão, ele não vai libertar a gente. Ele não é esse rei que a gente deseja. E crucificaram Jesus também, porque quando Jesus veio, e eles falam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e etc e tal, Hosana nas alturas, é o nosso rei, aquela coisa toda, e Jesus disse, não, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, dos fariseus, enfim, vou morrer, crucificado. Falou, não, então você não é o nosso rei, então a gente não quer um rei desse. Mas Isaías já tinha profetizado, quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homens de dor, experimentados do trabalho, é como uma raiz seca que vai, né, brotando na terra, ou seja, não tem desejo, esse rei a gente não quer. Olharam Jesus na cruz e falaram, não, esse não é nosso rei não. Perceberam? Então o Mateus, ele foi provando que era o rei, eles esperavam um rei que era segundo o desejo deles, mas não a vontade de Deus. Só que o Mateus vem falando aqui. Né? Vamos para frente que a gente vai entender. A data que é escrito aqui esse evangelho, mais ou menos aí 60 ou 70 depois de Cristo, como eu falei, né? O público-alvo, repetindo, principalmente os judeus, tá? Não é só os judeus, mas principalmente os judeus. O evangelho segundo Mateus, eu esqueci de falar isso, né? Porque assim, eles foram também chamados de evangelhos só bem para frente, tá? A igreja, né? Lá no segundo século, que vai falar, não, esse livro aqui, ele é Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo, está no original lá, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Quer dizer, o Evangelho contado segundo, né, o Mateus. Tá? Então, se vocês pegarem lá o original qualquer dia, né, eu vou trazer para vocês darem uma olhada, vai estar lá, segundo Mateus. Não vai estar Evangelho de Mateus. Mesmo que o Evangelho nem é de Mateus nem de Marcos, é o Evangelho de Jesus. Contado segundo a ótica de Mateus. Né? Seria isso, tá? Então, esse Evangelho segundo Mateus contém o sermão de Jesus que fala dos princípios, virtudes do reino de Deus. Que é o chamado conhecido, o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. Né? Você não vê em Marcos, por exemplo, isso. Em Lucas vê lá de uma forma diferente, mas completo só em Mateus. Tá? E aliás, olha que coisa interessante, na verdade, Lucas, ele não traz essa palavra reino de Deus, traz reino dos céus. Por quê? Porque os judeus, eles evitavam ao máximo pronunciar o nome de Deus, para não incorrer no pecado de falar o nome de Deus em vão lá. Então ele chama aqui, o reino dos céus. Lucas não, ele fala o reino de Deus mesmo, Marcos é o rei de Deus. Mas Mateus usa essa expressão reino dos céus, mas é a mesma coisa, tá? Então, só para a gente entender aqui essas características. Então, como eu falei, o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Esse é o discurso principal de Jesus, que vai trazer todos os princípios e as virtudes do reino de Deus. Amados, o Sermão do Monte é tão importante que tudo que é ensinado para frente, o que Lucas fala em Atos, o que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, lá na carta de Judas, né? Ou seja, todo o Novo Testamento ensina, é a partir desse conteúdo do Sermão do Monte.
Então, se a gente quer saber o que é de fato o ensino de Jesus para a nossa vida, temos que estudar o Sermão do Monte. Vendendo peixe aqui, vou fazer um momento comercial agora, hein? Vocês estão percebendo, isso aqui é um momento comercial. Sabe quando é comercial, o patrocínio? Comercial aqui. Eu estou criando agora, começamos semana passada, um curso, né, que a gente vai falar sobre 5 temas. E um dos temas é o Sermão do Monte. Eu vou explicar, vou ensinar tudo que Jesus, ou as principais coisas que Jesus ensinou nesses 3 capítulos. Por que isso eu vou fazer? Porque aqui está, mas todos os ensinamentos necessários e principais do discípulo de Cristo. Aqui se resume tudo que os apóstolos depois ensinaram e escreveram. Tudo está resumido lá. Quer mais um resumo ainda? Dentro do Sermão do Monte, o resumo do resumo é quando a gente lê o capítulo 6, verso 9 ao 13, que é o conhecido oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso ainda está ainda mais reduzido, né? Reduzido no sentido assim, de sintetizado. Oh meu Deus, a palavra que eu estou tentando achar aqui é a síntese, é o resumo, é o simplificado mesmo, de tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte, é a oração do Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso não é uma oração, uma reza a ser repetida. Está incluso na oração do Pai Nosso tudo o que Jesus ensinava a respeito de Deus, do seu reino. Olha que coisa interessante. Olha a importância da gente estudar essas coisas assim nos detalhes. Como a gente consegue extrair ensinos essenciais para a nossa vida. Tipo, não é um ensino secundário, sabe? Que vai ser bom, mas não. Aqui é um ensino assim que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É o Sermão do Monte, né? Que está incluso lá, como é o 5, 6 e 7, capítulo 6, o do Pai Nosso. Enfim, mas vamos lá. Ele, Mateus, usa o Velho Testamento com mais frequência do que os outros. Tá? As referências que tem do Velho Testamento, e a gente já sabe por quê, né? Porque ele está falando para os judeus, tá? Então tem todo aí um porquê. Mateus dá muita atenção para mostrar que Jesus preencheu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, Mateus ele dá muito mais ênfase do que Marcos e Lucas, por exemplo. Tá? Ele vem mostrando, né, que Jesus ele preenche as profecias, todas elas, do Antigo Testamento. Tá? No total, há mais de 400, em Mateus, mais de 456 profecias, declarando coisas específicas sobre o messianato, né? Ou sobre as características do Messias. Tá? Mateus faz 93 citações delas, olha só. E 19 de 29, começa os números aí, começa a ficar chato, né? Mas calma aí, segura aí, viu? Vai fazer sentido isso aqui. 19 das 29 que haveria de ser cumprida nas últimas 24 horas da vida de Jesus. Olha que coisa interessante. Bom, essa citação. Essa aqui ficou interessante, né, Barão? 19 dessas citações, 19 de 29. Ao todo tem 29. Todo o Antigo Testamento traz 29 profecias a respeito do último dia de Jesus, das últimas 24 horas de Jesus. Dessas 29 que todo o Antigo Testamento traz, Mateus fala de 19 delas. Tá? Essas 19 profecias se cumprem. Olha só, Mateus mostra que se cumpre nas últimas 24 horas da vida de Jesus. 19, olha, amados, não tem como. O que todo o Antigo Testamento falava, ó, na última 24 horas vai se cumprir na vida de Jesus, e se cumpriu. Ele vem mostrando isso. E é interessante, né? Que ele vem falando, ó, como se cumpriu isso, como se cumpriu tal profeta, como fala tal profeta, tá? Então, tem essas peculiaridades aqui. No final da vida, né, de Jesus. No último dia, meu irmão. Não é só, tipo, os 3 últimos anos, não. Que começou o ministério de Jesus, teve 3 anos, né? Com 30 anos ele começa, depois lá do batismo e tal, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa o ministério ali, batizado pelo João Batista, né? Ali, 30 anos, ele morre com 33, tá? E aí você tem a última semana, inclusive, né? A última semana da vida de Jesus, quando ele entra em Jerusalém lá, daquela coisa toda, o pessoal coloca lá as palmas, né? Os tecidos para ele passar lá no jumentinho que veio e tal. Tudo isso também é profecia cumprida. Tudo que acontece de Jesus é cumprimento de profecias, é impressionante. E aí o Mateus ele vem falando, vem dando referência para os judeus, ó, o que disse Isaías, o que disse Jeremias, o que disse Miqueias, o que disse Moisés e tal. Ele vem falando, vem mostrando, ó, tudo isso aqui, ó, é o que o profeta falou, é o que o profeta falou. Então ele está provando que Jesus é o Messias mesmo, porque todas essas profecias estão se cumprindo em um homem. Na última semana
dezenas de profecias foram cumpridas. Na última 24 horas, quase 30 profecias foram cumpridas. Estão percebendo como Deus ele vai mostrando que de fato Jesus é aquele que haveria de salvar a humanidade? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus